Olá, meus amigos e amigas do Centro Espírita Paulo Ortiz. É com grande alegria que mais uma vez estamos compartilhando, alguns aprendizados que a gente se esforça por fazer, que o Evangelho é sem dúvida nenhuma um conjunto de saber que nós temos a eternidade, para podermos aprender tudo que está contido no Evangelho. Então, acho que é uma forma de nós nos relacionarmos com este saber, que Jesus nos trouxe, de uma forma muito é, pacienciosa conosco, porque tal qual nós nos comportarmos, conosco em relação ao Evangelho, assim nós o faremos com o nosso semelhante. Não é à toa, que Jesus, lembrando, a síntese dos ensinamentos, contidos em todos os livros, falou: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu coração. E o segundo, semelhante a este, amarás o seu próximo, como a ti mesmo. Porque para a gente amar ao próximo, nós precisamos nos amar. Reconhecer toda a nossa trajetória, que não é pequena, mas é apenas o início, dentro de tudo aquilo que nos cabe, compreender. Então, assim, eu gostaria de convidá-las a uma prece inicial. Mestre Jesus, querido amigo, companheiro de todos os momentos, permaneça conosco nesses instantes para que nós possamos aproveitar os minutos seguintes para nos esclarecer em relação ao seu Evangelho e o quanto precisamos compreender para termos um pouquinho mais de paz no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Então, turma, a palestra, ela é uma palestra que eu já dei, numa outra circunstância, numa outra casa, e eu resolvi trazer, para o Paulo Ortiz, porque é uma palestra muito interessante, eu pelo menos considero, porque ela é baseada no livro O Poder do Hábito, que é um livro muito comentado, no mundo corporativo. Muitas pessoas, já leram, já ouviram falar. É um livro de aspecto científico, e é interessante que ele traz informações que, na verdade, estão contidas no Evangelho, de Jesus. Então, acho que o bacana é a gente fazer essa ponte, com um tratado científico e o quanto que Jesus, ali na sua demonstração sobre as leis universais, nos trouxe isso há muito tempo. Mas é aquilo, a gente precisa percorrer uma trajetória de descobertas para que nós, enquanto humanidade, tenhamos autonomia em relação àquilo que a gente estuda, aquilo que a gente pesquisa. Legal? Então a ideia é a gente fazer aí um paralelo em relação ao livro e alguns preceitos aí do Evangelho. Legal? Então, assim, uma reflexão inicial que eu acho que é importante: quais hábitos que mais nos incomodam atualmente e que gostaríamos de mudar, mas não conseguimos, E essa acho que é a grande questão. Existe aí uma infinidade de hábitos, que já não fazem mais parte daquele ideal que nós almejamos, sobre a nossa pessoa, e tem ali destes hábitos alguns que a gente não quer, mas que eles nos pertençam, mas eles ainda têm uma certa, eu diria que, força, não colocando os hábitos como acima de nós, lembrando que os hábitos somos nós, nós é que criamos os hábitos. Mas dentro dessa reflexão, que hábitos que eu gostaria de mudar e eu não consigo mudar? Todo o trabalho da doutrina, ela é muito pautada nessa questão da reforma íntima, O que nós precisamos fazer para nos modificar internamente, em função das nossas
verdades, em função das nossas crenças pessoais, qual é o movimento que nós precisamos fazer para sairmos, né, da condição individual e atingirmos o aspecto coletivo que o Evangelho nos proporciona. Então, acho que essa é a grande questão para todos nós, né? Então, ele vai falar ali algumas características dos hábitos, né? Quais são as características dos hábitos que fazem parte da nossa vida? Primeira, a vida é uma massa de hábitos. Então, segundo a pesquisa, em torno de 40% das coisas que nós fazemos no dia a dia de nossas vidas são hábitos adquiridos. Então, nós temos ali uma certa repetição de gestos, de comportamentos, quase a metade dos nossos comportamentos são esses hábitos adquiridos, desenvolvidos. Então, é algo que a gente precisa entender por que isso funciona, como funciona isso, na verdade. Hábitos são comportamentos automáticos, não pensados, que nos leva aí a novos desafios. Então, é um ponto de observação. O que significa, então, quase a metade das coisas que eu faço, eu não estou pensando sobre aquilo que eu estou fazendo. Por que é assim? Quais são os desafios em função dessa forma de viver comigo, com os meus semelhantes, com os meus familiares, na sociedade onde eu estou? Por que tem esse peso tão grande dentro da nossa vida? O cérebro não distingue bons hábitos de maus hábitos. Então, assim, para o órgão, cérebro, ele não distingue o que é bom e o que é mal, segundo o estudo dele. Agora, é interessante a gente compreender que existe sempre o fator espírito conduzindo tudo isso. Coisa que no estudo dele não mostra, mas a gente sabe que quem conduz o corpo para definir comportamentos é justamente o espírito. Nós é que ditamos as regras da nossa convivência uns com os outros. Hábitos ruins nos escravizam em detrimento do bom senso. Então, o que significa isso? São aqueles hábitos que a gente comentou agora no começo. Hábitos que eu gostaria de mudar e que eu não consigo mudar. Porque eu percebo já que as consequências desses hábitos não são legais. Então eu começo a perceber que os hábitos que eu passei a entender como hábitos ruins, isso está me dando uma consequência, está me gerando um sofrimento. Então, é contrário ao bom senso que eu adquiri, que eu já estudei, que eu já refleti. Legal? Não lembrar das experiências que originaram os hábitos. Então, isso daqui é uma coisa interessante. Muitos hábitos, desses hábitos que a gente tem, ele está falando aí quase a metade, nós não lembramos como foi que nós adquirimos esses hábitos. Então, olha como é interessante. Nós vivemos num certo automatismo, e a gente não tem muito acesso à origem desses hábitos no nosso cotidiano. E é interessante que o momento atual está justamente nos solicitando uma mudança de hábito. Então, nós pensarmos em novos hábitos no nosso dia a dia. É bem interessante. Os hábitos podem ser ignorados. Ah, Luciano, quer dizer então que mesmo que existe toda essa questão do hábito, ele, mais de 40%, em torno de 40% é automatizado, a gente não sabe a origem, tem a questão de contrariar o bom senso, mas eles não são, os hábitos podem ser ignorados, quer dizer, eles não são tão definitivos assim? Pois é, então existe uma luz no fim do túnel, o quanto que certos hábitos que eu tenho na minha vida, que eu quero mudar e que eu não consigo, eu preciso saber então por quê. Uma vez que eles podem ser ignorados.
e eu posso fazer novas escolhas, né? Então isso é muito legal. Por isso, então, né, precisamos entender o funcionamento dos hábitos. Como que é isso dentro do nosso cérebro, né? Nós espíritos, como que nós operamos isso no cérebro em função das nossas escolhas, da forma que nós nos relacionamos, para eu poder, de certa maneira, chegar ali no entendimento mais profundo do que vem a ser isso, né? E hábitos podem ser reprogramados. Então, mais uma vez, nada é definitivo. Nós somos espíritos imortais para nós aprendermos a amar. Essa é a proposta. Então, poxa, se eu tenho maus hábitos, existe aí algum segredo que eu posso reprogramar, né, os meus hábitos em função daquilo que eu almejo para a minha vida pessoal, familiar e social. Legal? Então é como está lá no Livro dos Espíritos, na 779, o homem se desenvolve por si mesmo em contato com o outro. Então existe, né, todo esse comprometimento que cada um de nós temos de nos aperfeiçoar em sociedade, porque muitos hábitos que nós temos chega aos nossos ouvidos que eles são inadequados em função da convivência com o outro. A pessoa vai falar para a gente, pô, isso daí não está legal. Ô Luciano, maneira. Ô Luciano, assim não está certo, né? Você já pensou se isso fosse com você? Então, essa convivência com as pessoas, e principalmente dentro do nosso lar, nos dá uma dimensão realmente de quem nós somos, de como nós estamos nos comportando. Legal? Então, o poder do hábito, eu vou trabalhar três ideias, né? Três ideias principais aí, né? A primeira delas é o que é o hábito. Então, definição, o tal do loop do hábito e o cérebro ansioso, né? É bastante interessante. Então, o que são hábitos, turma? Tá lá. É o agrupamento de comportamentos padrões procurando algo. Então vamos entender que o hábito são vários pequenos comportamentos que somados um ao outro vai nos levar, né, nos conduz para chegar no objetivo, para atingirmos um alvo. Então nós vamos, de certa forma, criando esses pequenos agrupamentos de comportamento para nós podermos fazer, termos ali um resultado, né, atingirmos um alvo específico. Legal? Exemplo. Então, o que é um hábito simples? Colocar a pasta de dente antes de colocá-la na boca. Coisa simples. Olha, então imagina, nós estamos ali, né, após uma refeição, nós vamos nos dirigir, né, para, né, o lavabo, né, enfim, aí nós vamos, né, direcionar a nossa mão em direção à escova, em direção à pasta, vamos destarrachar o biquinho ou vamos, né, abrir o bico, vamos pressionar o tubo para sair uma quantidade de pasta e vamos levar a escova com a pasta até a boca e fazer a escovação. Então perceba esses pequeninos agrupamentos de comportamento, deslocar-se até o banheiro, né, até o lavabo e fazer todas essas sucessões, né, de pequenos hábitos, de pequenos comportamentos. Então é nesse sentido que ele está falando, né? Nós queremos atingir qual objetivo? Nós vamos fazer tudo isso para atingir qual objetivo? Para ter ali a nossa higiene bucal sendo feita após as refeições para nos dar ali uma sensação de frescor. Legal? Hábitos complexos. Então, quem tem filho em casa sabe o que isso significa. Vestir as crianças, arrumar a mochila, preparar e servir o almoço, aquela correria. É uma sucessão de comportamentos para chegar, para que a criança, o jovem, chegue ali na frente da escola para cumprir a sua rotina, os seus afazeres, as suas responsabilidades. Mas até eu chegar neste momento, eu fiz uma infinidade de coisas
E as meninas, né, as mulheres têm mais competência do que os meninos, há exceções, logicamente, mas essa questão do pensamento multitarefa, de você fazer uma série de coisas ao mesmo tempo. Então, qual é o objetivo? Eu quero atingir um alvo e eu vou ter vários pequenos comportamentos que vão me conduzir a este alvo, a cumprir esta tarefa, a ter o que ele chama de recompensa em função do que eu estou fazendo. Legal? Deu para entender então? Então nós temos hábitos simples e hábitos complexos, né? Dei dois exemplos aí só para a gente poder ter uma ideia do que vem a ser aí no nosso dia a dia. Então, como funciona o loop do hábito, né? Então, perceba ali que existem os gatilhos, a rotina e a recompensa, legal? Gatilho, rotina e recompensa. Então, existem os gatilhos disparadores, essa é a ideia mesmo, o gatilho que dispara. Nós vamos entrar numa rotina, né? O próprio gatilho ele está dentro desse circuito, ele dá aquele disparo, a gente entra num comportamento para ter uma recompensa. Então, qual é a recompensa que eu quero com a escovação? Eu quero a sensação de bom hábito, de bom hálito. Então, eu fui lá, tomei um café, almocei, jantei. Então, eu estou com aquela sensação ali na minha boca, eu vou lá, faço escovação, essa é a rotina para eu ter aquela sensação, né? Eu quero ter os filhos na escola, no horário certo, para eles não perderem a aula tal, então vou fazer aquela infinidade de comportamentos para também chegar nesse alvo, nesse objetivo. Então, o gatilho pode ser várias coisas, expressões, lugares, perfumes, cores. Então, é tudo aquilo que dispara em nós alguma atenção, que vai, de certa forma, exigir de nós o quê? Uma tomada de decisão. Então, se é um cheiro ruim, a gente, esse cheiro não está legal, né? Então eu vou fazer o quê? Poxa, eu vou tomar uma decisão em relação a esse cheiro, né? Se é um lixo, né, de um peixe que eu fiz, eu vou lá, vou pegar o lixo, né, e vou colocar para fora, né? Se de repente alguma coisa que foi derrubada em casa, eu vou lá, né, vou pegar um produto multiuso ali, para eu poder limpar e me livrar daquele mau cheiro, enfim, são situações, são gatilhos diversos que exigem de nós uma tomada de decisão. Para a gente atingir o quê? A felicidade, né? A recompensa. E é interessante, né, que essa recompensa, essa sensação, né, de satisfação, eu coloco aí que pode ser, né, uma felicidade com Jesus ou sem Jesus, né? Daí já colocando a doutrina para a gente poder compreender. Então significa que existem loopings, né, na nossa vida que nós, se a gente for pensar na nossa história, esse looping ele estava muito pautado na satisfação das nossas necessidades primeiras, né? Com a descoberta do Evangelho, nós passamos a fazer esse processo, inovar esse processo dentro do nosso cotidiano. Então, as recompensas, elas são mais, eu diria que o Evangelho nos ajuda a ter recompensas mais sutis, né, mais subliminares, mais adequadas à nossa destinação de espíritos imortais, né? Então é legal a gente compreender que esse processo com Jesus, ele se modifica, ele já ganha, né, uma característica diferente em relação à nossa forma de viver. Então, o que é importante a gente entender? A não ser que você deliberadamente lute contra um hábito, o padrão irá desenrolar. Então, é isso. Uma vez que a gente está nesse círculo do hábito, gatilho, tomada de decisão e recompensa, e nós estamos, de certa forma, entre aspas, né, condicionados dentro desse ciclo, se nós não nos atentarmos, né, e decidirmos mudar, ele vai continuar acontecendo. Eu vou ver as cenas, eu vou ver as circunstâncias, eu vou ver as pessoas e eu entro no looping de novo para buscar a tal da recompensa, né?
Uma coisa que a gente brinca, a questão da maledicência, né? Tem irmãos nossos, não no Paulo Ortiz, lógico, né? Em outros lugares, né? Mas essa questão de falar, né, da vida alheia, né? Uma vez eu conversando com uma colega, né, em São Paulo, ela falou assim: ai, Luciano, eu não consigo segurar minha língua, porque não tem como não comentar, né? Mas o que é isso? O comentar, né? O falar da vida alheia, né? De certa forma, você está, o fato, né, a circunstância, o gatilho, você se habituou a comentar, né, a criticar, enfim, para você ter aquela sensação de você poder opinar, né, de ser importante, de você poder dar a sua opinião, né? Então é assim que as coisas funcionam. Lembrando, né, sem Jesus é de uma forma e fazer isso com Jesus é bem diferente, né? Então, o Evangelho, ele entra, né, sem dúvida nenhuma, na nossa vida, enquanto espíritos imortais, como um grande moderador. Porque conhecendo o Evangelho, nós passaremos a refletir sobre os nossos hábitos. Opa, peraí, certos hábitos não são legais, porque não estão me fazendo bem e nem as pessoas. Porque o Evangelho, né, ele foi tão bem vivido, né, pelo Mestre, pelos seus seguidores diretos e por, né, grandes vultos aí da humanidade, que nós nos questionamos: poxa, por que fulano consegue fazer certas coisas e eu não consigo? Então o Evangelho mexeu com a gente, para que a gente pudesse rever esse ciclo do hábito, para que a gente pudesse dar novos incrementos dentro desse contexto. E é muito interessante o quanto que isso nos ajuda, no nosso dia a dia. Então, é interessante para a gente perceber como isso é muito forte em nós. Ele fala sobre o cérebro ansioso, que quer antecipar a recompensa. Então, percebam que, em função do gatilho, eu tomo uma decisão para atender a recompensa, então o cérebro, ele meio que vai criando o ciclo da ansiedade. O que é ansiedade? Eu tentar antecipar a recompensa, né? Quando nós somos crianças, é muito comum a gente não ter, né, paciência de esperar o dia do nosso aniversário para abrir um presente, por exemplo, né? Se alguém dá um presente para a gente 2 dias antes e fala: olha, só abre no dia do seu aniversário, mas que nada, né? Poucas crianças tinham, né, ou têm esse poder, esse domínio. Por quê? Você sabe que a recompensa está ali. Você vai querer abrir, né? Porque se você não abrir, você vai ficar 2 dias pensando como que você vai se sentir em função daquela recompensa, né? Um exemplo simples, né? O que nós fazemos quando o almoço atrasa? Então, as pessoas que estão mais habituadas, né, a almoçar naquele horário certinho, então o que acontece, né? O looping do hábito, ele está estabelecido, né? Então, a gente tem ali aquele momento que vai dar, né, aquela ausência, né, a fome, né, a insatisfação. Então, cria, né, a gente, em função do período que a gente deixou de comer, né, se alimentar, antes do almoço, aí vai ter aquele gatilho, né, de nós termos a vontade, o desejo de nos alimentar. A gente sabe mais ou menos o horário que o almoço vai sair e está tudo bem. Agora, e quando atrasa? Né? Quando atrasa, o que a gente fica? Naquela tentativa de viver a recompensa antes. Tem uma palestra do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que ele fala sobre ansiedade, que eu acho muito legal. Ele fala assim: gente, a ansiedade, sabe o que é? É a gente querer ser Deus. Porque se a criança demora 9 meses para nascer, né, salvo algumas exceções, não adianta eu querer que ela nasça em 5 meses. Ela precisa completar o seu ciclo. Não adianta eu ficar ansioso, né? Se eu tenho um compromisso à noite
e o dia acabou, né, de nascer, não adianta eu me esforçar para que a noite chegue logo, porque não vai chegar. A noite vai chegar no seu tempo. Não adianta eu querer antecipar aquele momento, por quê? A proposta não é essa, é a gente dar tempo ao tempo. Então, essa questão da ansiedade é justamente em função das sucessivas vezes que nós tivemos certas recompensas, tivemos experiências boas com essas recompensas e queremos antecipar isso de uma forma abrupta. Então, a maioria dos vícios, né, ele completa justamente esse ciclo. O vício, o que, que ele é? Ele proporciona ao indivíduo essa antecipação da recompensa, né? De repente, certas circunstâncias levariam normalmente muito tempo para se chegar lá, eu vou lá e uso um elemento externo para me dar a sensação de recompensa. Legal? Muito bem. Então, como mudar então os hábitos, Luciano? O negócio é meio complicado aí. Como mudar, né? Então, ele vai trabalhar 4 grandes ideias para a gente poder mudar os hábitos, né? E é interessante que lá no Evangelho está escrito assim, o Evangelho citando Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Então, opa, peraí, a recompensa que eu venho buscando há muito tempo eu não vou conseguir, então, nós não vamos conseguir a verdadeira felicidade, que é com Jesus. Então eu preciso reprogramar os meus hábitos para que eu tenha acesso às recompensas que Jesus nos promete. O meu jugo é leve, tomai o meu jugo, que é leve, não é verdade? Então o que, que Jesus está falando para nós? Que nós precisamos compreender que esse ciclo, né, do hábito ele precisa ser renovado com novas perspectivas de intencionalidade. Legal? Então, quando a gente fala, né, dentro desse contexto, né, do cérebro ansioso, destaque para essa reflexão sobre o Evangelho de Jesus, como que ele de fato vai contribuir para que a gente mude, este ciclo. Como mudar então? Como fazer essa mudança? Qual que é o pulo do gato? Como a gente fazer que a gente mude os hábitos da nossa vida no cotidiano? Então ele dá 4 regrinhas aí. Primeira delas, mantenha o gatilho, ofereça a mesma recompensa, inserindo uma nova rotina. Não, peraí, como assim? Ora, se existem situações que me levavam a ter, por exemplo, felicidade, prazer, por exemplo, com a comida, então tem essa questão da boca boa, A gente conversa com muitos colegas que falam: nossa, boca boa, eu gosto, de comer. Então, poxa, que legal, Você sentar à mesa e comer bem, Puxa, que legal. Então, o que que eu estou buscando? Eu tenho a fome, que é o gatilho, eu vou lá, sento e como sem muita restrição, para ter a minha recompensa. Então, qual que é a recomendação? Coma com intervalos menores. Para quê? Para que nesses intervalos menores, pense assim, o gatilho é o mesmo e a recompensa é a mesma. Eu mudei a minha rotina para eu poder fazer o ciclo, mas tendo um resultado diferente. Uma coisa que aconteceu comigo, turma, nessa época, como a gente está em casa e a gente tem ali as refeições mais certinhas, só fazendo. Eu sempre ouvi isso, e todo mundo também sempre ouviu isso, dos médicos. Comer com intervalo de 3 em 3 horas. E eu nunca levei isso a sério, porque na correria do dia a dia, você tomava café, saía, mal almoçava, comia uma bobeira, enfim, você está na rua, está trabalhando, dando treinamento, às vezes você tem lá um coffee break, um café ali no intervalo, você comia bastante, no almoço também, enfim. Então, só com esse hábito de eu comer certinho, eu já emagreci.
Né? Eu falei, não é que os médicos estão certos mesmo, né? Então, olha como é interessante. Não é para nós fazermos mudanças abruptas, né? É para nós fazermos mudanças possíveis, mas que vão nos trazer grandes benefícios na nossa vida. Então, isso é muito legal, para a gente poder tomar as decisões, né? Segunda regra de ouro, né, da mudança de hábito: fazer um inventário dos gatilhos e recompensas. Então, olhar, né, quais são os nossos principais gatilhos em função daqueles hábitos que a gente quer mudar. É um filho, é um marido, é uma esposa, é um vizinho, né? É um superior, é um subordinado, um líder, né? Que nos representa, enfim, vamos olhar para as circunstâncias e identificar esses gatilhos, né? Tem um livro que é muito interessante, chama O Manual Prático do Espírita, e ele trabalha muito essa questão de fazer essa análise pessoal sobre os nossos hábitos, né? Descrever as rotinas que viabilizam o looping. Então, o que a gente faz? Eu tenho um gatilho pensando na recompensa. Qual é a rotina que eu estabeleço para saciar, né, para dar a manutenção nesse ciclo? Né? Então, o que eu preciso fazer? Essa análise profunda, né, do nosso cotidiano. Se possível, conversar com os envolvidos. Então é aquele bate-papo mesmo, em casa. E aí, gente, né? Como que está acontecendo? Por que está acontecendo? Poxa, eu estou me excedendo, né? O que vocês acham? Né? É interessante, né? Quando a gente abre essa conversa com as pessoas que nós convivemos, nós nos surpreendemos, tanto, né, para o bem quanto para o mal, né? Às vezes as pessoas podem falar coisas para nós que nós nos surpreendemos, né, porque nós tínhamos ali uma autoimagem, né, negativa em relação a certas coisas, e de repente os familiares nos dão uma visão diferente, né, ou o contrário, de repente a gente se acha o máximo e a família vem e coloca a gente na real, né, mas precisa de coragem realmente, né? E interessante que lá na pergunta 919 nos é falado justamente por Santo Agostinho isso, né? Ao final do dia, eu interrogava a minha consciência em função de tudo aquilo que eu fazia, se eu não tinha deixado alguém, né, magoado, né, pensar, refletir, no meu comportamento, o quanto que eu, né, de certa forma, impactei, positivamente ou negativamente. Então é isso, né? Essa segunda regra de ouro é justamente o que está lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, né? Conheça-te a ti mesmo, né? A tal frase, né, que Tales de Mileto, né, se deparou e que depois foi dita, né, foi transcrita, né, foi repetida, desculpa, por Sócrates, né? Então, o que significa isso, né? Conheça-te a ti mesmo. É isso, é a gente olhar mesmo para nós, para a gente poder fazer essa análise. Legal? Terceira regra de ouro, né? Bastante interessante. Identificar gatilhos e escolher novas rotinas é importante, mas sem outro ingrediente, os novos hábitos nunca se fixam de verdade. Então é interessante nós compreendermos que não basta só nós fazermos um programa de autoajuda, né, que tem muitos que são vendidos aí, ainda mais hoje em dia com a internet. Não adianta a gente seguir esses padrões, né, essas receitas de bolo, se nós não internalizarmos aquilo dentro do coração, né? Por isso que é importante a visão de Deus Pai. Por quê? A gente entrar justamente nesse conhecimento que a doutrina nos proporciona, que Deus é a causa primária de todas as coisas, né? Inteligência suprema. O que significa isso? Uma mensagem da Joana de Ângeles, ela fala, né, pela boca do Divaldo, pelo Divaldo, que Deus Pai, quando Jesus pronunciou Deus Pai, foi a maior
a síntese mais completa possível que se poderia dar em relação a essa relação de Deus para conosco, né? Pensando no Pai naquele modelo, né? Naquele modelo de apoio, de estímulo, né? De limite, de orientação. Então é isso que é interessante, né? Essa visão de Deus Pai vai nos ajudar muito nos momentos difíceis. Porque, mesmo que você dê às pessoas hábitos melhores, isso não conserta o motivo que as levou ao erro. Em algum momento vão acabar tendo um dia ruim e precisarão acreditar que é possível. Por que existe palestra do Evangelho na casa espírita? Por que não tem só o passe? Né? Às vezes as pessoas perguntam, eu só quero tomar passe e ir embora. Porque o passe é um banho, que nem um chuveiro. Você vai lá, toma um banho, só que a sujeira vai voltar. Então a palestra, ela tem como objetivo fundamental de nos auxiliar a reprogramar as nossas crenças para que nós possamos acreditar que é possível ter novos hábitos. E mesmo que a gente venha a cair e a nos equivocar em certos momentos da vida, em certas circunstâncias, a gente acreditar que um dia a gente vai conseguir. Essa que é a ideia. Então, eu ter Deus Pai ao meu lado, é eu ter a convicção que Ele jamais vai me abandonar em nenhuma circunstância. E que mesmo que eu venha a cair, eu terei o seu apoio para me levantar, arcando, logicamente, com todas as consequências. Mas esse apoio permanente de Deus em nossas vidas é fundamental nós reconhecermos para nós podermos trilhar o nosso caminho em função do que nós já compreendemos como sendo bem e verdade, né? Passamos um pouquinho aí do horário, né? Desculpa, como o tema ele é um pouquinho longo, é um livro inteiro, já já a gente está terminando, tá? Peço um pouquinho da compreensão de todos, tá bom? A quarta regra de ouro, né? Qual que é essa quarta regra? Uma comunidade cria fé. Então ele vai falar que é fundamental nós estarmos com as outras pessoas que passam por situações parecidas com as nossas. Então entendamos uma comunidade de fé, não só um centro espírita, uma igreja, um templo qualquer, de qualquer denominação, ok? A ideia é de um grupo de ajuda, de grupo. Então, essa é a força da comunidade na nossa vida. Por quê, turma? Quando as pessoas se juntam a grupos em que a mudança parece possível, o potencial para que ela ocorra se torna mais real. Então eu estou com os meus iguais ali, conversando, observando os seus exemplos. Eu até brinco, eu estou no trabalho na evangelização infantil, numa outra casa, e eu estou lá há bastante tempo, desde que eu me conheço como jovem, cheguei lá com 13 anos, não exatamente nessa casa, mas no grupo, e eu brinco, gente, eu estou aqui por interesse, por quê? Eu vejo as pessoas que tiveram seus filhos, tiveram seus problemas, seus desafios, e esses filhos se tornaram adultos e estão aí hoje na vida. Então eu falo assim, meu maior interesse no momento é como conviver com filhos pré-adolescentes e adolescentes. Então eu fico ali observando, falei, nossa, fulano conseguiu, eu vou conseguir também, Então essa é a ideia. Qualquer comunidade que a gente participe, essa questão da amizade, de saber da história um do outro. Kardec, ele mencionou isso lá no livro dos Médiuns, a respeito das casas. Ele fala assim, seria interessante casas pequenas, para que todos pudessem se conhecer. Grandes casas, você perde a questão ali da proximidade das pessoas. Por quê? Justamente para ver essa comunidade da fé, para que todo mundo possa se conhecer, saber da sua história e aprender com a história do nosso semelhante. Isso que é legal.
parece real quando podemos ver isso nos olhos dos outros, né? Então um pensamento muito legal, porque o outro, nesta comunidade da fé, nos faz, né, compreender que é possível sim nós nos superarmos e nos tornarmos pessoas melhores nos diferentes temas, né, de nossas vidas. Legal? E para finalizar, né, o componente da fé na mudança, né, nós já né, falamos bastante disso, para que a gente possa entender o quanto isso é importante. Então está lá no Evangelho. Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa, não deve entorpecer-se, mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Então nós precisamos acreditar que nós podemos nos tornar pessoas melhores. Não vamos nos apequenar em função do nosso passado, em função das coisas que fazem parte da nossa história. Nós precisamos, né, ter um profundo respeito à nossa trajetória, mas é fundamental que a gente acredite que nós podemos elaborar uma melhor versão para nós mesmos. E por que isso é importante, turma? Porque essa é a régua que a gente mede o nosso semelhante. Tal qual o meu respeito e o amor que eu tenho para a minha história, é assim que eu vou medir o outro. Podem perceber, toda vez que nós estamos sendo duros, né, com alguém, com as pessoas que estão ao nosso redor, nós estamos sendo duros também para conosco mesmo, não respeitando algum trecho da nossa história, achando que nós é a questão da culpa, né? Não, porque eu fiz assim e não poderia ter feito, como eu fui, né, inconsequente. Legal, nós fomos inconsequentes porque nós não sabíamos. Agora a gente sabe. Então agora a responsabilidade é maior, sem dúvida nenhuma. Então vamos olhar para os nossos irmãos que têm as suas inconsequências em áreas que nós avançamos e vamos orar para que este irmão e essa irmã se superem naquele ponto como nós nos superamos. Não nos esquecendo que existem uma infinidade de outros temas da nossa vida que nós ainda não demos conta. Então esse respeito mútuo é muito importante. Legal? Então era essa a mensagem, né, que eu queria trazer através desse livro O Poder do Hábito. Eu acho que são reflexões importantes e mostra o quanto que a doutrina ela nos diz muitas coisas que a ciência está aí comprovando, né? Então vamos para o nosso momento de vibrações e prece final. Então vamos assim, Mestre Jesus, nesse momento, vamos vibrar paz, amor, compreensão para todos os frequentadores da casa de Paulo Ortiz. Mestre Jesus, abençoe cada coração ligado a esta casa, aqueles que estão em tratamento e que compreendem que através da casa atingem o seu Evangelho. Mas é fundamental, Mestre Jesus, que todos recebam dentro dos seus corações a convicção da conquista da autonomia que cabe a cada um de nós desenvolver no nosso dia a dia. Mas graças a Deus que temos uns aos outros para podermos nos apoiar, para podermos caminhar. Como é bom ter amigos a quem confiar. Vibrações especiais para todos os trabalhadores vinculados aos trabalhos da casa, que durante o seu tempo, a sua dedicação, estão ali, né, servindo de instrumentos da espiritualidade, dos mentores amigos, para levar a mensagem do Evangelho. E que essas vibrações se estendam a todos aqueles irmãos e irmãs neste momento de transição planetária, que todos recebam o seu apoio, Mestre Jesus. E assim, uma prece final, vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome do nosso querido e amigo Jesus. Que assim seja, graças a Deus.
E é isso, turma, né? Agradeço mais uma vez a oportunidade de podermos compartilhar as nossas percepções e um beijo no coração de todos. E até o nosso próximo encontro.